Durante o período paleolítico surgiram essas primeiras armas humanas que eram feitas de pedra lascada, usadas por pequenos grupos para se defenderem dos predadores, de outros grupos e também utilizadas para a caça. As pedras lascadas eram capazes de causar ferimentos e matar. A necessidade de proteção e a tendência à hostilidade próprias do homem orientaram seus esforços para o desenvolvimento e fabricação de armas. O primeiro aperfeiçoamento, que foi introduzido durante o período neolítico no armamento humano após a pedra lascada, foi a pedra lapidada, que apresentava formas pontudas, cortantes e perfurantes. A Idade dos Metais foi o primeiro período em que se utilizaram os metais de forma sistemática. Com a descoberta do metal, o bronze passou a ser a matéria principal para a fabricação de armas e utensílios, onde foi possível produzir espadas, lanças, facas, pontas de flechas, etc. Tudo isso com mais eficiência para a caça e a defesa. Com o desenvolvimento desses grupos, surge a função específica de defesa do grupo, concedida aos mais bravos e corajosos, surgindo dessa forma os exércitos, que mantêm sua função até os dias de hoje. A pólvora KN-3 foi uma das descobertas mais importantes para o conflito armado do século IX. E mesmo sendo um artefato tão importante para todos, desde suas funções bélicas até mesmo suas funções domésticas, a pólvora foi criada acidentalmente por alquimistas chineses que, ao invés de querer criar algo para fins explosivos, estavam querendo achar uma espécie de elixir da juventude. E ao tentar achar esse elixir, os alquimistas ficavam misturando vários elementos químicos e com isso perceberam que haviam combinações de elementos que com o tempo explodiam. No próprio século IX, os chineses não usavam a pólvora pelo fato que eles ainda não viam o potencial que ela poderia dar para eles em conflitos ou guerras próximas, e somente no século X eles começaram a usar a pólvora para fins militares, e logo depois, em 1126, o canhão foi criado. Um dos primeiros relatos que temos da pólvora sendo usada como arma foi o da China contra o imperador Gengis Khan, que comandava os mongóis em meados do século XII e XIII, e uma medida de repelir os mongóis que queriam conquistar toda a região ao seu redor. E em 1304 descobriram que era possível pegar uma esfera de metal e colocá-la dentro de um cano de ferro com pólvora, para fazer com que essa esfera seja lançada para frente. E este é o primeiro relato de uma arma de fogo portátil. Everybody loves fireworks. The lights, the colors, and of course, the big boom. But the history of fireworks isn't all hugs and celebrations. Long before epic fireworks displays, chemists in China invented the key ingredient that propels those bright lights into the sky. That invention was what we now call gunpowder. Our story begins back in ancient China in the mid-9th century, where early Chinese alchemists were trying to create a potion for immortality. Instead, what they created was a flammable powder that burned down many of their homes. They quickly realized that this black powder, which they called fire medicine, was precisely the opposite of something that would make you live forever. In these early days, the Chinese hadn't yet figured out how to make the powder explode. It was simply very flammable, and their armies used it to make flaming arrows and even a flamethrower. But once they figured out the right proportions of ingredients to create a blast, they began using the powder even more, creating fireworks to keep evil spirits away and bombs to defend themselves against Mongol invaders. It was these Mongols, most likely, who spread the invention of gunpowder across the world. After fielding Chinese attacks, they learned how to produce the powder themselves and brought it with them on their conquests in Persia and India. William of Rubruck, a European ambassador to the Mongols, was likely responsible for bringing gunpowder back to Europe around 1254. From there, engineers and military inventors created all kinds of destructive weapons. From bombs to guns to cannons, gunpowder left its mark on the world in some pretty terrible ways, in contrast to the beautiful marks it can leave in the air.
As armas de fogo estão entre as mais simples invenções já criadas e fizeram parte de muitos momentos históricos importantes. É importante falar sobre sua existência apesar de seu efeito negativo sobre a humanidade. Seu processo evolutivo foi lento ao longo da maioria dos séculos. O seu surgimento, como dissemos, ocorreu na China após a invenção da pólvora no século XIX, substância a qual era usada com finalidade de atirar pedras. A grande evolução veio mesmo no século XIX, com a invenção do cartucho e da bala, e de mecanismo de carregamento pela culatra, que tornaram as armas de fogo bem mais letais e precisas, praticamente eliminando o problema de má pontaria. Essa melhoria fez surgir o que hoje chamamos de revólver. Em 1884, surgiu a metralhadora, com a melhoria de uma arma de fogo francesa que disparava vários projéteis ao mesmo tempo. As metralhadoras mudaram a forma de batalha nas guerras, o que fez a Primeira Guerra Mundial ter sido conhecido como a Primeira Guerra de Trincheiras, e ter forçado os engenheiros a construir uma arma de defesa capaz de proteger os soldados das metralhadoras, surgindo assim o tanque de guerra. A bomba atômica foi inventada por volta dos anos 40. A Segunda Guerra foi um dos motivos pelo qual a bomba atômica foi criada. Os europeus se viam em uma situação na qual necessitavam de armamentos mais eficazes e mais potentes. Quando os cientistas europeus foram expulsos para os Estados Unidos, eles começaram a estudar o núcleo do átomo. Usando os ideais de Einstein, eles descobriram que se um átomo colidisse com outro átomo, uma grande energia poderia ser gerada, e essa energia teria uma grande capacidade de destruição em massa. Esse tipo de procedimento que libera energia é chamado de fusão. Também há uma outra forma de liberação de energia, que é a fissão, que ocorre quando o átomo é dividido em dois. A fissão nuclear havia sido descoberta em 10 de dezembro de 1938 pelos alemães Otto Hahn, Fritz Strassmann e Lise Meitner. Julius Oppenheimer, juntando as informações desses cientistas, conseguiu com sucesso criar uma bomba atômica. A bomba atômica criada por Oppenheimer consistia num grande artefato que continha urânio, dividido em pequenas partes.